Olá, eu sou o Dr. André Pegas e você está aqui no TV da coluna Doutor Hérnia. Vamos falar hoje sobre má postura. Será que a má postura causa mesmo dor nas costas? Postura, antigamente, era definido como um padrão bem estreito de normalidade. Se você tinha uma curvatura acima de tantos graus ou abaixo de tantos graus, era considerada uma má postura. A boa postura era considerada se você tinha ali dentro de uma angulação específica. Esse conceito antigo, ele foi mudando e hoje o novo conceito sobre postura é totalmente diferente do conceito antigo sobre postura. Portanto, o conceito de má postura também mudou. Postura é a melhor posição que o teu corpo adota para executar aquilo que você tem que fazer. Então, a boa postura é diferente, por exemplo, em uma pessoa que trabalha em escritório e uma pessoa que trabalha de pé andando, por exemplo, um carteiro. As posturas são diferentes, porque a maneira com que essa coluna trabalha, ela é diferente. O que a gente tem que se atentar, a grande chave, o grande ponto importante sobre a má postura, se você está com uma postura ruim ou não, são sintomas, dores. A sua coluna não pode doer. Para fazer aquilo que você faz no seu dia a dia, a sua coluna não pode provocar nenhum tipo de dor nem desconforto. Então, se você trabalha sentado no escritório, fica no computador, está bem posicionado à altura da tua tela, está bem posicionado o teclado para você digitar, você fica sentado 50 minutos, uma hora, faz lá as suas pausas e você fica bem ao longo do dia, isso significa que a tua postura para essa atividade está bem. O que você tem que se atentar? Como você trabalha sentado nesse exemplo o dia todo, você precisa contrabalancear essa pausa, essa imobilidade prolongada com exercício. Você precisa criar uma rotina de exercício para contrabalancear o excesso de tempo que você fica parado. Agora, se você está no computador, está trabalhando, o pescoço começa a arder, começa a queimar, a lombar começa a incomodar, aí significa que a tua postura não está boa. Pode ser porque sua cadeira não está adequada, a altura da cadeira do chão, a posição do encosto da cadeira, a altura da tua tela, seus óculos, se o grau do óculos está adequado ou não. Isso pode fazer com que você deforme a sua posição em uma maneira onde a dor vai aparecer. Aí nós temos um problema de postura que precisa ser corrigido. Se você trabalha de pé, por exemplo, caminhando, enfim, trabalha numa loja, vendedor, fica um tempo todo de pé, e aí chega lá no meio do dia, sua lombar começa a incomodar, tua cervical começa a incomodar, aí nós temos que pensar na sua ergonomia, qual o calçado que você está usando. Se você trabalha de pé em um balcão, esse balcão não está muito baixo, esse balcão não está muito alto, então a gente começa a olhar essa questão ergonômica para entender por que ao longo do dia você está tendo dor nas costas. É a tua musculatura que está muito fraca, que não consegue suportar a posição de pé durante muito tempo. Aí a gente começa a olhar e estudar especificamente a sua postura, a sua dinâmica de trabalho, o seu dia a dia, para entender por que tua coluna está gerando sintoma e trabalhar no quesito de eliminar a sua dor nas costas. Um grande ponto de prevenção universal da coluna para problemas de coluna é exercício. Então, se exercitar, ter algum tipo de exercício, caminhada, corrida, academia, treino funcional, pilates, musculação, isso previne 90% das dores nas costas, das dores posturais nas costas. Mas se você pratica exercício, tem uma vida ativa e está tendo dor na coluna durante a sua postura, principalmente a postura de trabalho, algo precisa ser visto e algo precisa ser alterado para que a sua coluna então possa funcionar sem gerar sobrecarga e sem gerar dor. Então aquele padrãozinho, postura correta é a mesma para todo mundo, postura errada é a mesma para todo mundo, os novos conceitos de postura já derrubaram essa ideia, de que eu tenho que ter aquela postura padrão de correta e de incorreta. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor o seu caso, a sua postura. Se você sente dor, a minha sugestão é: procure uma clínica Doutor Hérnia, agende uma avaliação para que a gente possa entender o seu caso especificamente, trabalhar a questão da sua postura e deixar a sua coluna funcional e principalmente funcionando sem dores.